Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Na semana passada o Marcelo falou de um tema do propósito que nós estamos para este mês. Você foi planejado para agradar a Deus. E hoje, continuando nesse propósito, o propósito de número 2 é: você foi formado para fazer parte da família de Deus. Tem um propósito para cada vida, para cada ser humano que nasce, há um propósito. Ninguém veio aqui ficar solto no mundo sem propósito algum. Deus tem um lugar certo para cada pessoa na terra. Amém? Você não foi escolhido pela cor da sua pele. Você não foi escolhido pelo diploma que você possui ou que não possui. Você não foi escolhido pela vida financeira que tem, seja ela boa ou má, seja rico ou pobre. Você não foi escolhido pela sua beleza nos padrões humanos, tá? Ou pela sua feiura. Deus não escolheu por dó e nem por capacidade. Ele te escolheu para fazer parte desta família simplesmente porque Ele te ama. E isso é o mais importante, é isso que é o nosso combustível. Quando nós levantamos pela manhã, nós podemos saber que alguém que é todo-poderoso nos ama. E eu queria usar um texto aqui de Romanos 12, 4 e 5, para falar desse propósito que Deus tem para cada um de nós. Nós estamos ligados como um corpo, cada um tem uma função diferente, mas todos são importantes, né? Deixa eu ver, já está aqui? Deixa eu ler aqui. Romanos 12, 4 e 5 diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e estes membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Amém? Cada um de nós, mesmo que se achar, naquele dia que a gente acorda, né, fala, mas eu sou nada, né, eu não sou ninguém, eu sou uma gota no oceano. Você é importante no corpo de Cristo, na igreja, nessa comunidade, né, nessa família de Deus. E todos nascem da mesma forma, né, gestação, 9 meses, a partir dos 7 já acontece, né? 7 meses, aí vem o parto, né? Uns nascem de parto normal, outros nascem de cesárea. E este, para todos nós, é o primeiro nascimento. Esse primeiro nascimento nos coloca dentro de uma família, né? Temos pais, temos irmãos, né? Hoje na sociedade tem muito filho único, né? A sociedade parou de ter filho, então geralmente tem um filho aí na família, mas este é o primeiro nascimento. E esta família ela tem defeitos. Essa família, ela é frágil. Essa família, ela é temporária, né? Passa algumas gerações, a família dispersa, né? Eu tenho primo que já é avô. É isso, mãe? Tem um primo que já é avô. Eu conheço ele, mas eu não conheço nem o filho dele, nem o neto. Então a família ela vai se distanciando. As famílias também estão sujeitas a toda sorte de coisas que podem acontecer. Passam por divórcio, que devastam famílias, né, emocionalmente, financeiramente, né? Isso pode acontecer com qualquer família. Mas dessa família em comum, essa família terrena, eu acho que o maior defeito é que ela não pode nos fazer transcender e comunicar com o Pai. Essa é uma família comum. Nenhuma família pode te levar a ter experiências com Deus. Por isso que Deus nos projetou para uma família espiritual. É esse o projeto de Deus. Nós podemos ter pais e mães maravilhosos, mas eles não são como Jesus, eles não são como Deus. Eles podem nos ensinar muito bem, nos ensinar caráter, nos ensinar a pagar as contas, nos ensinar a ser boas pessoas,
Mas eles não podem transcender isso, porque isso só acontece na família de Deus. E aí, essa família que nós pertencemos é o segundo nascimento. Quando nós nascemos, hoje eu estava ouvindo um podcast do Juliano Som, história muito boa dele, e eles estavam conversando ali, falando, ele falou, a gente nasce, a gente não escolhe nada, a gente não escolhe a língua que nós vamos falar, a gente não escolhe nem o nosso nome, mas há um segundo nascimento, e esse segundo nascimento, ele surge por nossa escolha. É totalmente nossa escolha. Por mais que Deus, Ele toque os nossos corações, por mais que Ele nos impulsione, muitas vezes nós rejeitamos a graça. Nós resistimos à graça de Deus. Não é assim? Quem já não foi assim? Sentiu Deus tocar no coração, o coração batendo forte ali, eu não vou. Já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você, né? Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, eu não quero. Mas essa é uma decisão a mais especial das nossas vidas. A mais importante é o segundo nascimento. E ela vem, né? A gente escolhe e aí isso se confirma através do batismo nas águas, quando nós declaramos para a sociedade que nós realmente fazemos parte de uma nova família. Não que a família da mãe e do pai vai ser desprezada, ela nunca vai ser desprezada. Mas agora também fazemos parte de uma nova família. Uma família espiritual. Uma família que tem uma conexão direto com o céu. Uma família que nos faz crescer e ter experiências maravilhosas. Essa família, ela é melhor. Como eu já disse, a família comum, a família terrena, ela não pode fazer grandes coisas. Ela não pode transcender aqui a linha do horizonte. Mas essa família espiritual que Deus projetou é uma família que vive nas promessas de Deus. Ela é uma família que vive em um ambiente de fé e esperança. E isso muda tudo. Por mais que na família comum nós temos os desarranjos, mas na família projetada por Deus, na nossa comunicação com o Pai, não há nada interferindo assim. Nós temos fé e esperança, e nós temos a melhor herança que alguém pode ter, nós temos a eternidade. Eu ouvi algum dia até alguém falar, né, coisa de política, o ano passado falou que um governo aqui na América do Sul, não sei que país, que ele poderia tirar a herança das pessoas, e isso poderia se estender aqui para o Brasil, né? Então, quer dizer, se o papai e a mamãe trabalhou, adquiriu alguma coisa, morre, o governo pega a herança. Em vez de ficar com os filhos, o governo pega a herança. Então, nós sabemos que a herança da parte aqui terrena, até essa herança ela pode ser tomada por alguém. Podemos perder a nossa herança. Mas a palavra de Deus, em 1 de Pedro 1,4, diz assim, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Por mais que aqui na terra alguém possa tirar coisas de nós, as promessas do Senhor, elas não passam. A promessa do Senhor, em outra versão aqui, fala para uma coroa imarcessível. É algo que não murcha, que não estraga, que não passa. Ninguém pode pegar esta herança. Por isso que essa comunidade é uma comunidade forte, porque ela não vive aqui pela vista do que acontece na política, do que acontece na sua própria vida. Ela olha para Jesus, e Jesus é quem vai dando, né, guiando pelos caminhos da vida. Haja vista que a palavra confirma que nós somos mais do que vencedores. Não diz que nós somos mais do que perdedores. Nós somos mais do que vencedores, porque o nosso Jesus já venceu lá naquela cruz. Nós temos uma garantia que ninguém pode tomar de nós. Uma herança eterna e inestimável, pura, perpétua e protegida. E que ninguém pode te roubar.
Amém? E essa família também, ela é marcada, tem uma diferença muito grande nessa família. E talvez, né, quando cheguei à igreja, eu sempre tive dificuldade para abraçar. Uma dificuldade enorme de abraçar. Aí quando eu comecei a frequentar a igreja, né, isso uns 20 anos atrás, e as pessoas me abraçavam e eu ficava assim, ó. Ficava todo coladão, né? Não sabia lidar com essas coisas, não sabia lidar com, né? Eu cresci em um outro ambiente, cresci em um ambiente de bar, de essas coisas, e quando eu me converti, foi um impacto muito grande. E aí eu fui aprendendo essas coisas. E tem uma coisa que marca esta família, é o amor. Uma outra coisa que marca essa família é o altruísmo, que é o interesse pelo outro. É o amor sem querer nada em troca. E essa é uma grande marca dessa família de Cristo na terra. Se tiver diferente disso, tem que acertar o caminho, porque não é este o caminho que Deus planejou para a igreja, que Deus planejou para cada ser humano aqui que serve a Ele. Olha que João, em 13, 34 e 35 diz assim, ó: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Todos vão saber por causa do amor. Não é por causa do nosso carro, da nossa casa, do nosso diploma. As pessoas, todos podem chegar a um patamar desse, elas encontram isso aos montes na vida. Mas as pessoas esperam da família de Cristo amor. Ela espera essa marca entre nós que estamos aqui, que quando ela chega e seja impactada pelo amor. Mas como elas tratam bem um ao outro, como eles querem bem um ao outro. E é esse o impacto da igreja na terra, né? E tem muita família, né? Toda rua tem assim, não tem a família da casa que todo mundo briga? Todo mundo sabe, né? Aquela casa ali, todo mundo briga. Aquela casa ali todo mundo bebe, né? Então as famílias, muitas vezes, elas são marcadas assim. Todo mundo, vocês deram risada porque na rua sempre tem essas casas, né? E essas famílias, elas são marcadas assim. E a maior marca que nós temos, irmãos, é o amor que Cristo colocou nos nossos corações. É o interesse pela vida do outro ser humano. E é isso que você vai encontrar no corpo de Cristo. Não é apenas, muitas vezes as pessoas acham que é postar um versículo, né? E eu acho engraçado que alguém colocou lá, né? Não adianta nada você colocar versículo que você não vive e que você não pratica. E é uma pura verdade. Né? Mas colocar um versículo bíblico ou usar uma camiseta escrito Jesus, isso não adianta absolutamente nada. Ter o nome escrito aqui no hall de membros dessa igreja também não adianta. Tem que ter o nome arrolado no livro dos livros. Aonde naquele dia Jesus vai imagina ele fazendo a chamada, né? E o nosso nome aparecendo lá, na chamada de Jesus lá, para nós adentrarmos o melhor tempo das nossas vidas, quando nós vamos passar a eternidade com Ele. Por enquanto aqui, nós só estamos treinando, né? E como parte dessa família, nós precisamos olhar e praticar o amor, em todo o tempo, por mais difícil que seja. Tem gente que faz a gente custar a amar, né? Faz a gente custar um pouquinho mais para amar. Né? Assim, tem gente que é fácil de amar, tem gente que é difícil de amar. Mas a Bíblia não deu essa condição. Ame quem faz bem para você, não ame o outro, né? Ele mandou amar a todos. E você sabe qual é o melhor momento para fazer o bem, para amar? Alguém sabe? É isso aí, Pitu. Agora. O melhor momento é hoje. Nós não temos garantia de amanhã. Ninguém sabe amanhã como é que vai ser, não é assim? Às vezes Jesus pode nos chamar aí e nós podemos ir com Ele a qualquer momento. Por isso que
Nós precisamos praticar o amor hoje. E aí a Bíblia, ela nos mostra, e esse propósito que nós estamos fazendo aqui, né, falando dessa família de Deus, existe um lugar para você pertencer. Muitas pessoas passam uma vida inteira na terra e não descobrem um propósito de vida. Mas a partir do momento que nós conhecemos Jesus, nós descobrimos o maior propósito das nossas vidas, de segui-lo, de amá-lo. E aí, eu gosto desse que o pastor coloca, vem ser família com a gente. Porque a igreja, ela não tem que ser tratada como a família do domingo. Eu vou ver no domingo, eu vou chegar lá daqui 20 dias, eu chego lá no dia da ceia, e o resto do mês, o resto daquele tempo eu não quero saber. Não, ser família é estar debaixo do mesmo teto, é compartilhar das mesmas coisas, é sofrer, é se alegrar nas conquistas, né? É ficar irritado um com o outro porque fez alguma coisa que não deveria. Isso é família, né? Eu sempre brinco que eu falo, quem toma cotovelada é quem está do lado, porque o cotovelo vai perto, né? Então quem sempre apanha é quem está perto, né? Às vezes a pessoa está indignada com uma situação, ela reclama para você que não tem nada a ver com o assunto, mas é você que toma a cotovelada lá naquela hora, né? Faz parte, isso é família, isso é a nossa família. O Rick Warren diz assim, ó, embora o relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que fosse particular. O nosso relacionamento precisa se expandir. Nosso relacionamento que nós temos com Cristo precisa se expandir na comunidade cristã. As pessoas precisam ver esse relacionamento. E Deus conhece o ser humano e o projetou para que vivesse em grupo. Pode perceber, sempre as pessoas estão atrás de um grupo. Não tem ali Gaviões da Fiel? Está atrás de um grupo, não é? Tudo bem, não serve para muita coisa, mas vai lá no grupo, né? Agora tem um grupo bom. É o grupo o quê? Os motoqueiros de Cristo. Não tem um grupo assim? Os motoqueiros com aquelas motonas. Isso é um grupo ótimo. Não tem nada contra, né? Você pegar a sua moto, pegar a estrada, andar com Cristo e louvar a Deus, sem problema nenhum. Só que o primeiro grupo que nós temos que pertencer chama-se igreja. Esse é o corpo de Cristo. Essa é a comunidade cristã, né? É a primeira família que nós precisamos estar. E é uma família, eu quero que você não coloque só os olhos nas paredes da igreja, porque a igreja pode ser destruída, né? Tem lugar que destrói um, lugar que constrói outro, e aí não a igreja um lugar assim, mas a igreja das pessoas que amam a Cristo. E elas estão espalhadas por todos os lugares, e você encontra elas todo o tempo e você nem sabe. Quando eu fui fazer intercâmbio, eu cheguei num domingo lá, e na segunda-feira eu fui procurar o lugar lá. Falaram para mim que tinha um lugar que tinha uma casa que eles oravam lá. Aí eu fui procurar, eu não sabia falar a língua, eu perguntei, o cara falou, não entendi nada e fui embora. Já estava perdido, ficando tarde. Aí eu falei, no outro dia eu acho. Eu andei, mas andei muito. Achei uma casa onde as pessoas oravam. E aí eu falei, eu estava bem longe. Porque minha preocupação era, se acontecer qualquer coisa, cadê os meus irmãos? Eu preciso, se qualquer coisa eu vou lá falar com a igreja. Se eu tiver uma dificuldade aqui, eu vou lá na igreja, eu vou conversar com eles. Eles vão me ajudar, porque nós fazemos parte da mesma família. Essa família está em todo lugar. E para dar o poder desta igreja, desta família, foi o que Pedro ouviu de Jesus, quando Jesus falou para ele assim, ó, eu lhe digo que você é Pedro. Falando para Pedro, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, quando Jesus, ele aponta para si mesmo, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. A igreja é indestrutível.
A igreja já passou 2000 anos, poderes subiram e caíram, e a igreja continua em pé. Ninguém pode fazer nada contra a igreja, porque ela foi planejada no céu. Ela não é obra de um ser humano, não é obra de Pedro, não é obra dos apóstolos, ela é obra de Jesus, e Jesus é indestrutível, Ele vive eternamente, Ele planejou junto com o Pai. Aleluia! E estar no corpo nos leva a entender o significado e a nossa função. Quando eu falo que as pessoas às vezes andam sem propósito, é porque elas não entendem o propósito da vida delas. Nos países ricos, as pessoas continuam se matando com todo o dinheiro que elas têm. Elas são tristes e depressivas, mesmo tendo dinheiro. Elas têm recursos, mas não têm um propósito. O propósito que elas têm chega talvez num limite e não tem mais para onde ir. E aí elas entram em depressão. Mas na obra de Deus, tem lugar para todo mundo. Essa comunidade, ela aceita, né? Quem sabe mais, quem sabe menos. Porque o interesse aqui não é que algum seja melhor que o outro, é que todos sirvam com aquilo que Deus deu. Alguns vão se destacar, isso é óbvio, mas não faz de nenhuma dessas pessoas que se destacam melhores diante de Deus. Elas só estão cumprindo o propósito de Deus, né? E aí, você pode ser considerado nada para o mundo, mas na igreja você é bem considerado. Na igreja sempre tem vaga, né? E para você ver a importância, tem uma historinha, né? E diz a historinha que o olho estava ficando muito fraco. E aí ele não conseguia enxergar direito, e aí ele tropicava, esbarrava. E aí entraram lá, o corpo entrou numa conversa, falou, nós temos que ir no oculista. Vamos no oculista, porque qualquer hora vai acontecer o pior. Aí aquele corpo foi no oculista. Só estou falando do corpo, tá? Para vocês imaginarem um corpo aqui da igreja, né, com muitos membros, que nem o nosso corpo. Aí chegou lá, falou, realmente vai ter que usar óculos. Aí começou, mas como é que é esse negócio de óculos? Não, é uma peça que você põe assim, vai na orelha e vai sobre o nariz. Aí a orelha falou, por mim não tá tudo bem, né? Se vai ajudar todo mundo, né? Se o corpo não vai poder não esbarrar mais em ninguém, cair por aí, para mim tá tudo certo. Aí o nariz falou, não, ninguém vai apoiar nada em mim, não. Não quero saber, não. Cada um com os seus problemas. Cada um com seus problemas. Você que se vire aí com o olho, né, dá um jeito aí, isso não é problema meu. Meu problema é respirar. O meu nariz aqui é para respirar, entrada de ar, não quero saber. Aí, tudo bem, não puseram o óculos. Um dia o corpo está andando lá, não viu o obstáculo, caiu. O que quebrou? O nariz. O nariz. Porque aqui, irmãos, o corpo é para todo mundo se ajudar. Fazer o mal para um, o retorno volta. O retorno volta. Nós precisamos ajudar uns aos outros em suas dificuldades. Se o olho não enxerga, seja o óculos para esse olho, seja o nariz para apoiar o óculos dele, seja a bengala para ajudar ele a andar. E isso é o corpo de Cristo, que muitas vezes as pessoas não entendem. Parece que o cérebro, né, e o coração são as coisas mais importantes que nós temos, mas sozinhos não fazem nada. Sozinho não acontece absolutamente nada. Precisa de todo o corpo para que aconteça alguma coisa, né? E é uma maravilha estar na igreja. Como eu já disse, né? Tem culturas diferentes, tem corintiano, né? Tem todas as flamenguistas, tem culturas diferentes. Tem pessoas que estudaram mais, que estudaram menos, que viajaram mais, que viajaram menos, que têm habilidades de um tipo, habilidades de outra, que têm preferências de uma coisa, preferências de outra, tudo dentro da igreja. Talvez você está na igreja, um dia você conhece alguém que vai ajudar você para a sua vida inteira. Eu arrumei emprego dentro da igreja. Eu arrumei emprego, irmãos, eu orava tanto, eu queria ser programador. Aí eu orava, mas orava, né? E aí um dia eu falei, você quer saber, eu acho que Deus não quer isso para mim, não, eu vou largar isso aí de mão, porque eu estou atrapalhando. Eu fico orando e criando muita expectativa nisso aqui, deixa quieto. Aí chegou um irmão na igreja, aí teve esse negócio, a comunhão, noite do cachorro quente, conheci ele me arrumou um emprego, eu trabalho lá até hoje. Já faz mais de 10 anos. Arrumei um emprego, não mandei currículo,
Não mandei um currículo. Eu não sabia nem o que eu ia fazer quando entrei na empresa. Me ensinaram tudo lá, irmão. Eu nem estava preparado para entrar. Tinha que estudar o curso para entrar lá. Eu não fiz nada, irmão. Eu entrei. Eu entrei porque Deus me colocou lá para mostrar que o poder é dele. E que as pessoas que estão à sua volta, de uma maneira ou de outra, elas vão te ajudar. Seja em pequenas ou em grandes coisas. Todos nós, um precisamos do outro. Isso é comunidade cristã. Aqui na igreja você aprende a se doar. Doar inteligência. Doar a sua força. Né? Tanta obra vai ter agora, hein, pastor? Pensou lá? Doar força, vai ter que doar força até esgotar. Vamos doar força, sua saúde, seus recursos, o seu tempo. Aqui nós aprendemos a compartilhar e a doar. Olha que comunidade boa. A gente fala o mundo é egoísta, né? Que a gente não traga o egoísmo para dentro da igreja. Aqui, na comunidade cristã, nós vamos viver as melhores experiências espirituais com o nosso Deus. As melhores experiências vão ser um orando pelo outro e os testemunhos vindo, batismo no Espírito Santo, coisas maravilhosas acontecendo, inexplicáveis acontecendo. Acontece nesse ambiente porque Deus prometeu isso. Ele fez a igreja para nós, né? Para nós. E pertencer a uma comunidade como esta me causa muita alegria, irmãos. Sinceramente, eu estou na igreja faz um tempo. Conhecer essa igreja me causou muita alegria. De todo o coração, não é porque eu estou pregando aqui, de todo o coração. Me causou uma extrema alegria de ver esse ambiente muito bom aqui. Eu fico muito feliz, né? Quando eu lembro lá, eu fico postando minha canequinha, né? Que agora eu sou membro da igreja, eu fico com a minha canequinha lá, ó. Às vezes não tem nada dentro não, é só para falar que eu estou tomando café. Né? Mas eu posso, não leve a mal, me causa orgulho de andar com vocês, de ver uma comunidade boa, né? Então, é nesse ambiente de alegria, e a palavra de Deus, ela fala a expressão uns com os outros e entre si mais de 50 vezes. Então, se nós pudéssemos falar coisas assim, tipo, amar uns aos outros, orar um pelos outros, incentivar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros. Tem mais aqui, ó, ensinar uns aos outros, aceitar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros. Olha quantas coisas boas aqui na igreja, porque ao mesmo tempo que você ajuda um, ele te ajuda. Há uma sinergia neste corpo que faz tudo cooperar para dar certo. Esse ambiente é muito bom. O corpo de Cristo não é lugar para egoísmo. É tudo assim. Novo Testamento ensina, sempre eles estavam orando, estavam juntos orando, e estavam andando juntos, e viajar junto, ia fazer tudo junto, porque é o corpo de Cristo, é a comunidade que Jesus projetou no céu para nós, né? Deuteronômio 30:19, eu vou ler, diz assim, ó: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. A melhor escolha. Nós temos escolha. Quando Deus falou através de Moisés esse texto lá em Deuteronômio, né, e Moisés chamou a comunidade, falou para eles, escolhe a vida. Se você tiver que fazer alguma escolha na sua vida, escolhe a igreja. Você pode muitas vezes se machucar, você pode, mas vai ser muito mais fácil você se curar. É um lugar onde pessoas falham, mas Jesus nunca falha. Escolhe a vida. E ela nos chama, a igreja, a uma vida comum. E essa vida comum é uma vida onde nós andamos juntos, onde nós vamos comer uma coxinha junto, tomar uma Coca-Cola, vamos tomar um café, vamos fazer coisas juntos. Coisas simples, mas juntos.
A Bíblia diz assim, ó, Gálatas 6:2, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A igreja é esse ambiente. Ajudar o irmão, compartilhar a vida. É isso que Deus projetou para nós. A igreja, a palavra no original é eclesia, é chamado para fora. Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, mas chamado para fora? Mas não é para eu estar na igreja, é para fora da igreja? Não, é para fora da sua casa. Chamados para fora da sua casa para se encontrar num lugar público. Então, nós somos chamados para fora de nossas casas, dos nossos afazeres, muitas vezes, do nosso comodismo, para muitas vezes estar na comunidade, para ajudar a comunidade, para viver junto. É esse o projeto de Deus, chamados para estar na casa de Deus, né? E eu estava lendo um pedaço de um livro essa semana, e calha muito com aquilo que nós falamos aqui, né? É um livro chamado 17 Leis do Trabalho em Equipe. Ele não é um livro cristão, mas ele leva muito a nós pensarmos nisso. E aí no tópico, tem um tópico lá que é Lei do Monte Everest. A Lei do Monte Everest, né, lá no Nepal, essa lei é o seguinte, ninguém consegue subir no Monte Everest sozinho. Ele precisa de um monte de coisas acontecendo para que alguém possa chegar lá naquele alto lá. Tem equipes e equipes para poder chegar lá. Ninguém chega, porque você perde até a respiração, tem que levar tubo de oxigênio, tem que levar barraca, todas as coisas. Não dá para subir né? Não é um morrinho, né? É o lugar mais alto do mundo. E ele fala assim, quanto maior o objetivo, maior a necessidade de trabalhar em equipe. Olha onde Deus nos colocou, para viver coisas grandes. Se fosse para viver coisa pequena, nós estávamos tudo dentro da nossa casa. Deus nos chamou para isso, né, coisas maravilhosas para nós compartilharmos na igreja, os nossos sonhos, os nossos medos, né, tudo, né, as nossas mágoas, as nossas dúvidas, as nossas alegrias. Porque crente não tem só mágoa, né, tristeza, né? Às vezes tem umas pessoas que parece que, né, que vive tanta tristeza. Eu não vivo essa tristeza, não. Eu vivo muito mais alegrias do que tristeza. Mas nós temos as mágoas que vêm. Aqui nós compartilhamos as nossas falhas e fraquezas. Olha, é onde se pede oração. É nessa comunidade. A comunidade de Cristo. É onde você vai lá muitas vezes, lá chega com o ombro assim, né? Triste. Ora por mim que eu estou com dificuldade. Me ajuda em oração, manda uma mensagem no grupo, né? Ora por mim, ora por fulano, olha que está acontecendo tal coisa, orem por nós. Porque a oração é um canal direto com o Pai. É esse Pai que projetou a nossa vida aqui. E nesse cenário de comunhão, ele é propício também para o nosso crescimento. Quando você fala da sua vida a alguém, você expõe suas dificuldades, você cresce. Aqui você firma compromissos, né? Vou ajudar na igreja, vou fazer tal coisa. Você firma compromissos que te fazem crescer. Se ficar parado não cresce, quem fica parado não cresce. Tem que assumir compromissos e ir para frente. Fala, eu vou melhorar, eu vou aprender, eu vou fazer, eu vou ajudar de alguma forma. E firma-se compromissos. A igreja é um lugar onde nós habitamos na dor alheia. Onde nós choramos com quem chora. Esse é o lugar. É o lugar de tudo. É o lugar da alegria e da tristeza. É o lugar onde nós compartilhamos todas as coisas, onde nós vivemos. E, de fato, nós precisamos estar na igreja. Ela não foi projetada à toa. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Se há alguma decisão para você tomar na sua vida, olha para a igreja primeiro. Olha para a igreja, para não errar. Olha para a igreja e depois você toma a decisão. O que vai afetar minha comunhão com Deus? Tome cuidado. Precisamos de ter comunhão com Deus e com os nossos irmãos. E nós também na igreja nós temos a função de proteger a unidade da igreja. Se o Hoffman brigar com Samuel, ele morre, é perigoso, dá problema.
Para mim dá mais, né? Esses dias o Samuel me abraçou e me esmagou. Fiquei assim. Mas eu já estou acostumado, que eu sempre fui o menor da turma, então não tem problema. Nós temos a função de proteger. Se o Hoffman brigar com Samuel, é problema meu também. É problema de toda a igreja. Não é, deixa lá que eles se viram. Não deixa lá que eles se viram. Toma a frente e vai ajudar eles a resolver o problema deles. A unidade, quem tem que manter somos nós, irmãos. A unidade da igreja, esse corpo de Cristo, precisa da nossa dedicação. Olha o que aconteceu ali no comecinho da igreja, lá em Atos 2:42. Eles se dedicavam, eu quero que você guarde, eles se dedicavam. Isso precisa de força, precisa de intenção. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então há uma dedicação da nossa parte, nós precisamos se dedicar para que as coisas aconteçam da forma correta e todo mundo se sinta bem. Se vem alguém aqui e fala assim, essa igreja é muito fria, eu vou ficar com vergonha. Você não vai ficar com vergonha? Ninguém falou comigo, eu entrei e saí, ninguém me cumprimentou. Eu pedi uma oração, o irmão esqueceu de orar por mim. Não é este o lugar para isso acontecer. Aqui é comunidade de Deus, tratar as pessoas com as palavras certas no tempo certo. Deus vai dar a oportunidade. Temos que manter essa comunhão. E concluindo, as pessoas estão procurando um lugar amoroso e aconchegante. E eu te falo que eu cheguei aqui e isso me cativou. Me cativou, Porque eu estava vendo o livro lá, lendo o livro do Rick Warren, e ele que fala isso. As pessoas estão procurando este lugar. Então, que a nossa vida seja esse lugar. E que a nossa comunidade seja essa. Que alguém encontre alento. Na igreja, geralmente, as pessoas chegam feridas. Muitas vezes chegam feridas. E aqui é o último lugar que alguém deveria ser maltratado. Que alguém deveria tratar friamente. Aqui é um lugar onde precisam encontrar aconchego e amor, porque é a casa do Pai. É o que a Renata falou. Quando chega na casa do Pai, ali é o lugar de estar. E se você não tem um pai, o Pai, Deus, é o nosso Pai. E aqui é a casa do Pai, onde nós podemos estar. É necessário evidenciar isso para o mundo. A igreja precisa mostrar quem ela é. Como já ouvi algum dia, a igreja mostrou muito o que ela não quer, fazer o que ela não gosta, o que ela não aceita. Agora nós precisamos mostrar o que a gente quer, o que a gente aceita e aonde a gente quer chegar. Essa é a igreja. E eu queria deixar uma frase aqui do Rick Warren. A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado. E quando as pessoas acham uma igreja onde os membros verdadeiramente amam e se importam uns com os outros, elas vão dar um jeito de entrar, ainda que as portas estejam trancadas. É isso que você procura, é isso que as pessoas procuram. Um lugar impactante na vida delas e de suas famílias. Amém? Que sejamos encontrados desta forma. Eu queria orar antes de encerrar.